Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a gente tá aqui pra ver o vídeo do Bru. O que aconteceu... Caraca, doeu. O que aconteceu entre as sagas clássica X e Zero de Mega Man. Eu tô querendo entrar mais no mundo de Mega Man, cara. Eu tô querendo jogar os Battle Network e tal, porque eu gosto pra caramba do estilo do Battle Network. Eu tava querendo jogar... Na verdade, eu tava muito mais entusiasmado pra jogar o Star Force, os jogos de DS. Mas eu sinto que pra eu conseguir ter um background bom, apesar de eu saber que não ter tanta ligação, não precisar necessariamente você jogar o Battle Network pra jogar o Star Force, eu queria muito saber o que acontece nos jogos de Star Force pra poder ir pro Battle Network. Porque do Battle Network eu só sei o início dele e o final. É só isso que eu sei, eu não sei nada do meio, assim. Eu sei o início de cada joguinho, porque eu joguei o início de cada jogo do Battle Network, mas nunca zerei nenhum deles. Agora, da saga X, eu acho que eu não zerei do X4 pra frente, eu não zerei. Porque na época que eu jogava muito Mega Man, eu não tinha nenhuma plataforma, nem celular, nem PC, que aguentasse jogar jogos de PS1 pra eu poder jogar os outros jogos, né? E a saga Zero, eu só zerei o 4. Mas eu sei quase toda a história, até onde eu me lembro. Vamos ver o que o Bruno vai falar pra nós aí. Mega Man 11 foi o último Mega Man 11, rapaz. título da franquia Mega Man. Sabe o que isso significa? Porra nenhuma! Ah, meu Deus. Quer dizer, ele até significa algo a acrescentar pra franquia se considerarmos ele como um bom jogo e também se ele acrescenta algo na história da Mas Number 9 tá diferente. saga clássica. Mega Man 11 foi um jogo que marcou a volta da série clássica para os consoles dos dias de hoje e com certeza pode ser considerado um título memorável para a franquia, trazendo uma gameplay boa, uma história encaixável para o estilo da série clássica, novidades que agradaram os fãs, como o Double Gear System e o visual dos novos Power-Ups, e também um visual bem bonito para... Isso eu achei legal, eu lembro que lançou o dos clássicos, lançou o Mega Man 1 ao 9. Não, lançou o Mega Man 1 ao 6 no Nintendinho. Teve o 7 no. Teve o 7 no Super Nintendo. Teve o 8 no PlayStation 1, eu acho, que foi o 8 no PlayStation 1. O 9, não lembro. O 10 eu acho que foi aquele lançado... Não lembro pra que ele foi lançado, mas eu acho que foi aquele que voltou o design dos antigões lá e tal, do de NES. E aí teve o 11 que foi isso aí, se não me engano foi isso. Algo moderno. A Capcom realmente provou que não se esqueceu de Mega Man e mostrou que acertou em cheio no desenvolvimento de Mega Man 11. Mas há várias coisas soltadas pro ar quando queremos conectar eventos dentro das sagas. Então, foi aí que lembrei de algo muito importante. O que aconteceu entre as sagas clássica, X e Zero. Pô, eu queria muito... Por que sempre que os caras vão fazer vídeo das sagas do Mega Man, ninguém nunca inclui as sagas ZX, velho? Que tristeza. Apesar de ser algo que a maioria dos fãs tem conhecimento, é algo que também não está totalmente claro para outros, justamente porque as histórias entre as sagas não são tão explicadas. As histórias são longas e bem complexas se formos analisar somente pelos jogos. Mas fiquem tranquilos que vou contar detalhe por detalhe aqui pra vocês. Já vou avisando que esse vídeo pode ser um pouco maior que o de costume, então certifique-se de pegar algo pra comer antes de continuar. Acabei de almoçar. Então, começando desde o início. Vamos nessa. No Instituto de Tecnologia Robótica Robert. Neste instituto existiam duas mentes geniais para o futuro da robótica. Entre eles estavam Albert Wiley e Thomas Light. Em sua juventude, Light estudou no instituto ao lado de Wiley, onde se tornaram colegas de classe e tempos depois iriam se formar juntos, se tornando PhD no assunto.
Pra quem não sabe, o PhD é a sigla para Doctor of Philosophy. É o título para quem conclui um doutorado no exterior, ou Doctoral Degree, como outras pessoas dizem. E apesar da tradução ser doutor de filosofia, não significa necessariamente que todo profissional PhD é filósofo, a não ser que tenha concluído o doutorado em filosofia. Embora ambos tenham se tornado experientes no assunto, Light sempre recebeu mais crédito que Wiley. Os dois doutores também foram indicados para o Prêmio Nobel de Física, mas apenas Light venceu, o que deixou Wiley com seu orgulho ferido por sempre estar em segundo lugar. Uma coisa que é revelada em Mega Man 11 é que Wiley e Light tinham pensamentos diferentes em relação à criação de robôs. Dr. Wily acreditava que os robôs poderiam ser melhores que os humanos e poderiam superar os limites de força e velocidade. Foi aí que ele criou o Double Gear System. Já Light acreditava que os robôs deveriam ser tratados iguais aos humanos para construir um futuro promissor e com os robôs possuindo um pensamento independente, possibilitando que eles tivessem o livre-arbítrio, sem receber ordens de humanos conforme as leis da robótica e viverem junto da humanidade. Mais uma vez, a ideia do Dr. Light foi a mais aprovada e a pesquisa do Wily foi cancelada, deixando ainda mais o seu colega frustrado. Isso resultou no início de uma inimizade que duraria... O que é o Double Gear System? Foi mal, não sei. Double Gear System. Mega Man. Double Gear System. Tá, uma feature. Speed Gear. Ah, tá, dá uma... Tá. Ah, tá, dá uns poderzinhos a mais pros robôs. Tá, entendi. Há muito tempo, movida por um sentimento frustrante de Wily para provar que era mais inteligente que Light e que ele estava errado. Foi assim que tempos depois Wily some e Dr. Light começa a botar em prática suas ideias em seu laboratório que criou junto com seu colega de universidade. Nesse mesmo período, Light fez seus primeiros experimentos, com o desejo de criar androides que parecessem humanos e tivessem a inteligência artificial. Sim. Seu primeiro projeto foi Protoman, que possuía o verdadeiro senso de independência. Mas Light notou que seu gerador de força possuía algumas falhas, e quando o robô tomou nota desses defeitos, ele entendeu que o Dr. Light queria modificar seus circuitos para tirar sua individualidade. Guardando mágoa de seu próprio criador, ele decidiu fugir do laboratório. Bem, sem opção, Light começa a fazer dois robôs dessa vez, já que eles poderiam trabalhar juntos e seriam como irmãos. Foi assim que surgiu Rock e Roll, ou Mega Man Roll, sendo o primeiro o auxiliar do cientista, enquanto Roll era a dona de casa. Com sucesso, o bom doutor passou a desenvolver 6 criações para propósitos industriais, que são os Robot Masters do primeiro jogo. O que eles não sabiam é que faltava pouco tempo para Dr. Wily sair das sombras de sua base no Pacífico. Quando o Dr. Light foi à cerimônia para receber o prêmio Nobel por seus inventos, Wily aparece e rouba os 6 robôs criados por Light, exceto pelo Rock e a Roll. Modificando a programação dos 6, eles passam a servir ao malvado cientista. Light então entra em desespero porque a polícia e o exército não estavam prontos para derrotá-los. Mas Rock, com seu forte senso de justiça e ao ficar inconformado de ver o trabalho de seu pai ser usado para propósitos ruins, deseja se tornar um robô de batalha. Dr. Light não tinha mais nenhuma alternativa a não ser atender o pedido de seu filho. E no dia 25 de maio de 2000XX, transforma-o no Mega Man. Como sempre, tentando não mostrar o One. Yes, Mega Man cabeçudo. Equipado com seu Mega Buster, Rock precisa derrotar os outros robôs, absorver o poder deles, invadir a fortaleza de Wily e salvar o mundo. O que Mega Man não sabia é que ele iria fazer isso várias e várias vezes.
E aí Muitas que vimos vezes. o real significado da palavra persistência. Esses tipos de conflitos continuavam acontecendo e só aumentavam a ficha criminal do Wily. Ele tentou desenvolver seus próprios robôs, tentou criar o assassino de Mega Man chamado Anchor, tentou enganar o Light, roubou uma máquina do tempo, sequestrou a filha de um cientista russo, invadiu um museu da robótica, utilizou uma energia alienígena para tentar derrotar Mega Man. O velhote realmente não tinha sossego. Mas as coisas começaram a mudar a partir do Mega Man 7 pra frente. Desta vez tínhamos a presença de Bass e Trouble, dois novos robôs apresentados na série clássica. Eles dizem estar atrás de Wily, mas na verdade eles são criações do mesmo. Wily desenvolveu eles dois para tentar bater de frente com Mega Man e Rush, o que não foi suficiente porque Bass sai derrotado. É importante a gente levantar algumas pautas sobre o Bass, porque faz com que nós possamos entender um pouco mais sobre seu propósito. Por exemplo, como que o Bass foi criado? Bem, era óbvio que o Wily não aguentava mais ver seus simples robôs serem derrotados que nem sucata. Ele só tentava e tentava e sempre acabava no mesmo resultado. Mas isso mudou um pouco quando ele descobriu o elemento mais poderoso da Terra. Qual? Bastion. Esse elemento não só era fortíssimo, como também seria uma ótima utilidade para finalmente contra-atacar Mega Man. Foi aí que surgiu a ideia de criar um robô utilizando esse elemento. E assim nasce Bass. Bass obviamente porque veio do elemento Bastion, por isso o nome. Mas todos sabemos, novamente, que isso não foi o... Até onde eu saiba, o nome do Bass vem por causa do baixo mesmo, né? O estilo de baixo e tal. Bastante para derrotar o nosso robôzinho azul. Já que agora levantamos mais uma pauta sobre o Bass. Qual o seu propósito? Bem, Bass foi simplesmente criado para acabar com o Mega Man, enquanto o próprio Mega Man foi criado com um senso de justiça e para ajudar os humanos. Logo, Bass não tinha motivo nenhum para lutar, a não ser o Bass aparece no Mega Man 8, sabia não? Destruir o Mega Man. E isso é bem jogado na cara do Bass pelo Proto Man no Mega Man and Bass, quando ele diz: Bass, você não tem motivo nenhum pra lutar, não é? E o Bass responde: motivo pra lutar? Eu vou provar que sou mais forte que Mega Man. Mais uma bola fora do Wily. Mas lembrem-se, as coisas estão mudando. E aí que chegamos em Mega Man 2 The Power Fighters. Ele foi um jogo arcade onde tínhamos Mega Man, Proto Man, Bass e Duo como personagens jogáveis. Mas nenhum dos finais são relevantes a não ser o do Bass, pois nele há uma revelação que pode mudar o destino da série clássica e se conectar com a série X. Nesse final, Dr. Wily revela que construiu um robô muito mais forte que Bass e Mega Man juntos e nada poderia pará-lo. Com esse robô, minha nossa, qual será esse robô, não é mesmo? Seu plano de dominar o mundo finalmente iria se concretizar. E é óbvio que estamos falando de Zero. Exatamente. Zero não só tinha a capacidade de ser um robô mega inteligente, como também uma verdadeira máquina de destruição. E aí que levantamos duas teorias famosas que fazem bastante sentido. A que Mega Man simplesmente foi descartado e a do Zero Assassino. A teoria do Zero Assassino... Pera, como é que é? Pera que eu buguei na hora. Zero Assassino. A teoria do Zero Assassino faz muito sentido, porque para deixar o Zero poderoso, Wily injeta um vírus em sua programação para que ele esteja apto para bater de frente com Bass e Mega Man, tornando ele mais forte a cada vez que esse vírus fosse ativado. Podemos denominá-lo de Wily Virus. O problema é que, além de dar poder pro Zero, fazia com que ele se tornasse um puta robô agressivo, desobedecendo mas que jogo que é esse, meu Deus do céu? as ordens de seu criador e literalmente matando todos que estivessem no seu caminho. Lembra que nada poderia pará-lo?
Isso pode ser confirmado por alguns frames no início da campanha do Mega Man X4, quando controlamos o Zero, já que em seu pesadelo ele relembra o seu passado, e nesses frames mostra vários robôs destruídos, elementos poderosos e muito sangue derramado. Portanto, Zero simplesmente mataria todos da série clássica, incluindo seu próprio criador. Mas no meio desses supostos acontecimentos, Zero seria desativado à força e Dr. Light iria construir um robô a nível de Zero para assim, no dia que ele fosse reativado, poder impedi-lo. O nosso famigerado Mega Man X. Mas isso demoraria num período de 30 anos, o que resultaria tempo bastante de Zero ser ativado novamente e matar o resto dos personagens clássicos. Quem viu meu vídeo sobre os melhores fangames de Mega Man, sabem que os dois jogos que exploram essa teoria é o Mega Man Unlimited e o Mega Man Project Zero. Essa teoria até que seria plausível se o próprio Keiji Inafune não a desmentisse. Sim, fiquem tranquilos, Zero não matou ninguém. Qual foi? Já a teoria do Mega Man descartado seria a maneira mais simples e plausível de explicar as coisas. Sobre o futuro de Mega Man e os outros seria simplesmente deles virarem sucata. Isso se deve a uma lei da robótica onde em um período de 100 anos a máquina se tornaria obsoleta, ou seja, Mega Man só seria descartado. Isso pode ser considerado uma maldade com o Azulzinho? Pode, mas pelo menos ele não sofreria nenhuma maldade. Aliás, seu senso de justiça seria motivo para a próxima criação do Dr. Light, o Mega Man X. Dessa vez, Light caprichou. Ele desenvolveu um robô capaz de se preocupar, pensar e agir por conta própria. Ou seja, ele deu ao X a capacidade de ter o livre-arbítrio, o que era um grande avanço para a tecnologia. Infelizmente, Thomas Light não iria viver por muito tempo, já que ele se encontrava muito debilitado e não poderia ver o resultado de sua criação. O que Light também temia era de que sua criação causasse o caos justamente por suas habilidades de livre-arbítrio, o que poderia causar uma conspiração das máquinas contra os humanos. Felizmente, X foi utilizado para o bem. Mas e o Zero, Bruno? Bem, Zero foi simplesmente desativado o Zero por guarda... Agora que eu vi que o Zero guarda a espada dele aqui. Mas e o Zero, Bruno? Bem, Zero foi simplesmente desativado por Wily. Uma coisa é certa, Zero realmente não obedecia às ordens do Dr. Wily, era um robô descontrolado e muito agressivo. Era bem capaz de ele acabar com todos. Mas Wily simplesmente poderia desativá-lo com um simples botão e fazer seus ajustes. Sendo assim, Wily o desativa e refaz os reparos em Zero. É bem simples, né? O porém é que o Wily também não viveria por muito tempo para ver sua criação ser reativada novamente. Mas enfim, chegamos ao fim da saga clássica e finalmente chegamos em território X. Bem-vindos ao século 22. Tá lá. Batalhas. Bem, a partir daqui, devemos analisar dois rumos das histórias na saga X. O que aconteceu com Mega Man X e o que aconteceu com Zero. Começando eu sei mais ou menos. X, a sua Eu sei mais ou menos, cara. Eu lembro que o Zero, né? Depois que acordou, ele ficou maluco com o vírus Wily lá e tal. Aí ele começou a atacar todo mundo. O X... Eu não lembro como que o X chegou a entrar nos Maverick Hunters. Mas na Maverick Hunters? Nos caçadores lá, eu não sei se eram os Maverick Hunters. Aí ele foi com o Sigma ver o que era esse problema que tava tendo. Viram que era o Zero que tava atacando todo mundo lá, né? Não conhecia o Zero. Aí o Sigma deu um jeito nele e tal. Depois que consertaram o Zero, ele entrou pra lutar junto com eles.
continuação na história é marcada por outro doutor que iria encontrá-lo numa tentativa de achar um fóssil de uma planta e por acidente achou o antigo laboratório de Thomas Light, o Dr. Kane. Ele o encontrou em uma cápsula de diagnóstico na qual havia sido selado por pelo menos 30 anos de testes, levando em conta o potencial perigo de tal modelo. X possuía o poder de tomar suas próprias decisões, o que surpreendeu o doutor e paleontólogo. Dr. Kane se dedica então a estudar X e com o tempo conseguiu fabricar seus próprios robôs, baseados no projeto de X, também dotados de livre-arbítrio, chamados de Reploids. Uma das suas invenções bem-sucedidas até então foi Sigma. Já o Zero lhe foi introduzido de uma maneira bem mais turbulenta. Criação do Dr. Wily, tu quer o quê? Em Mega Man X4, em uma das cutscenes animadas do jogo, os Maverick Hunters, que eram Reploids com o objetivo de proteger os humanos e acabar com os Reploids que virassem contra a humanidade, receberam um chamado de emergência sobre um Reploid vermelho que estava causando tumulto ao destruir toda a unidade Gama. E é aí que entra o Sigma, líder dos Maverick Hunters até então. Ele tomou prontidão de encarar Zero e eles traçam uma luta que iria ser bem acirrada. O porém é que em um dos momentos da luta, Zero conseguiu arrancar um dos braços de Sigma, deixando a guarda dele baixa, facilitando do vermelhão acabar com ele ali mesmo. Isso quase aconteceu se não fosse por um pequeno detalhe. Lembra do vírus que o Wily havia colocado em Zero? Ele voltou a ser ativado, o que deixou Zero insano e com sua guarda baixa. Era o momento exato de Sigma acabar com essa batalha. E foi o que ele fez. Mas é aí que levantamos... Acho que é outra teoria, né, de que na verdade o Sigma não é mal. E ele só ficou mal porque pegou o vírus. Mais uma nota. Como que o Sigma iria se tornar Maverick? A explicação disso é justamente quando ele dá um soco na cabeça do Zero. Lá seria basicamente o lugar onde o vírus do Wily estava implantado. E aí que a merda começa. O vírus de Wily foi o pioneiro para que o Sigma se tornasse um Maverick. É verdade, tá? O Wily causando estragos até na série X. E pessoal, vamos analisar uma coisa. Olha o estado do Sigma ao batalhar com o Zero. O cara tava totalmente aberto, era óbvio que o vírus iria passar pelo corpo dele. A prova disso é que quando ele sobrevive da batalha, ele começa a responder seus companheiros de forma grosseira. Essas eram as principais evidências para provar que o Sigma já estava se tornando um Maverick. Então não é oficial, mas tudo indica que é verdade, tá? Ali mesmo. Sigma Taichou da! Sasuga da! Taichou ni kanau repliloid nado iru wake da. Akai irregular o shuri centerへ運べ。それとドクター・ケインに連絡を。あのイレギュラーを調査する。隊長、お体の方は？うるさい！Mas e o Zero? Bem, Zero foi levado para o centro de reparos, assim deixando de ser um Maverick e virando aliado dos Maverick Hunters. E aí que chegamos em Mega Man X. Mega Man X. O melhor jeito de explicar Mega Man X é pelo seu remake chamado Maverick Hunter X para PSP. Os eventos que ocorrem depois de Zero ir para o concerto e X ser encontrado por Dr. Kane é explicado em uma animação de 20 minutos chamada O Dia de Sigma. Nela, X e Zero se tornam Maverick Hunters, mas também mostra uma situação onde Reploids e Mechaniloids se tornam Mavericks. Uma era sombria se aproximava. Mas o pior vem aí,
Lembram que os primeiros indícios do Sigma se tornaram Maverick em Mega Man X4 começou com ele tratando seus companheiros de forma grosseira? Pois é, até os eventos de Mega Man X acontecerem, o vírus já tinha se espalhado por todo o seu corpo. O líder dos Maverick Hunters havia se tornado um Maverick por completo, enxergando todo e qualquer humano com desprezo. O pior é que o medo que o Dr. Light tinha do X se tornar um Maverick, na verdade aconteceu com o Sigma, que era a criação do Dr. Ken. E aí que se dava início a um conflito que duraria mais de um século, as Maverick Wars. Uma guerra traçada pelos Maverick Hunters e pelos próprios Mavericks. A história foi se repetindo e se repetindo, mas nosso foco vai para Mega Man X5 a Caraca, partir pulou de muito, agora. hein? No final bom do X5, o Zero morre e o X continua lutando contra os Mavericks com o sabre do Zero. Mas no final ruim, ele revela algumas coisas muito importantes para nós. Nesse final, o X não se lembra das memórias que teve com o Zero, mas ele se lembra das lutas que teve contra o Sigma. E nele revela um desejo do X a ser realizado. Um lugar onde humanos e reploides possam viver em paz. X chama esse lugar de Elysium, que na versão japonesa se chama Heaven, que significa céu em inglês, dando a entender que ele gostaria de construir um paraíso. Guardem bem essa informação. Tá. Agora saindo do Essa X5, não tem muito, hein? Sei que eu tô pensando, não. vamos para Mega Man X6. Aqui as coisas complicam. Eu sei. Mega Man X6 é um jogo bastante desbalanceado e que, querendo ou não, foi um jogo que se tornou um divisor de águas entre os fãs. Ou você odeia ou você o ama. Mas é o seguinte, temos que levantar mais notas a serem explicadas aqui. Porque, gente, o Zero morreu no X5. Como ele simplesmente voltou pro X6? Ele já morreu várias vezes já. Bem, existem duas explicações para isso. A da Capcom e as entidades do universo da saga X. Vendo o sucesso estrondoso que Mega Man X estava fazendo, a Capcom simplesmente decidiu fazer uma continuação. Só que o Inafune planejava acabar a série X no X5 e a Capcom decidiu fazer o quê? As vendas do Mega Man X estão muito boas. Vários fãs estão comprando nossos joguinhos. Vamos fazer uma continuação. Mas o Inafune? Oh, não precisa chamar ele. E dito e feito, a Capcom fez Mega Man X6 sem a participação do Inafune. Aí tem mais ferrado também, né? Eles fizeram esse jogo em menos de um ano. Por isso que saiu essa jossa que conhecemos. Mas, como já dizia o nosso querido Master Alucard, você só seria mais um criticando o jogo. Mesmo com todos esses problemas do X6, eu até que gosto do jogo. Com save states, mas gosto. Mas enfim, voltando à história, devemos focar em algumas coisas. O final do Zero e como ele volta pro X6. Se você zera com X, você tem um final, e se você zera com Zero, você tem outro final. No final do Zero, mostra ele pedindo para outro Reploid iniciar um processo de selamento, fazendo com que ele durma por pelo menos 102 anos, acordando ele somente no próximo século. Mas isso necessariamente acontece no X6? Não! Esse evento do selamento do Zero, na verdade, é o principal evento para ligar a série X com a série Zero, já que no X7 ele também aparece. Guardem bem esse momento. Mas como Zero retorna pro X6? Bem, há uma explicação para isso. E não, ele não se reconstruiu. Velho, vocês viram o estado do Zero no final do X5? Como ele iria simplesmente se reconstruir por si próprio? Tá certo, não é a primeira vez que Zero morre na saga X, mas quando ele voltava com alguém reconstruindo ele, como no X2, com o Sigma ou o Dr. Ken reconstruindo ele, dependendo de qual final você pegava. Mas aí que entra uma coisa chamada entidades, ou se você preferir,
protótipos. Ou sei lá, é algo sobrenatural que eu vou falar agora. Lembra que quando X estava morrendo no X5, uma espécie de espírito azul estava do seu lado? Pois é, aquilo era a entidade do Dr. Light que ressuscitou o X. E com o Zero não seria diferente. Só que quem ressuscitaria Zero seria a entidade do Dr. Wily, seu próprio criador. E como eu posso provar isso? Como? Bem, lá pro final do X6, quando derrotamos o Gate com o Zero e quando o Isaac ainda estava no chão, ele começa a soltar um diálogo bem do curioso. Como? お前こそが最強のロボットじゃ。誰か呼んだか。どうしたのゼロ。いや、なんでもない。シグマのところに向かうぞ。 Chamar Zero de robô é utilizar um termo do século 21, século onde na saga clássica existia o Wily. E no século 22, quando se passa a saga X, o termo utilizado a se referir aos robôs era Reploids. Muitos dizem que Isaac seria a encarnação do Dr. Wily na saga X. Enfim, saindo do X6, vamos pro X7. Nesse jogo, a única coisa que acontece é a aparição do Axel, um Reploid da nova geração que possui um chip capaz de copiar as formas de outros Reploids, o Copy Chip, só isso. Ah, agora entendi o A-Trans no ZX Advent. Mega Man X7 foi inútil pra caramba e é o pior jogo da saga X. Mas em Mega Man X8 revela algumas coisas bem interessantes ao bom e velho estilo Mega Man X. Nesse jogo as pessoas começam a migrar para a Lua através do projeto Jacob, um projeto que construiria um elevador orbital direto para a Lua. O líder desse projeto era Lumine, um Reploid da nova geração. Lumine e os outros Reploids da nova geração eram imunes ao Sigma vírus graças ao Copy Chip que eram instalados neles, o qual é bem semelhante com o Copy Chip que o Axel tem. Mas havia um mini problema. O chip que era imune ao Sigma vírus continha os dados do Sigma, fazendo com que o Lumine e os outros Reploids da nova geração tornassem Mavericks quando eles bem quiserem. O Sigma virou o homem por trás do ruim. X-Zero e Axel obviamente dão conta do Lumine, Axel quase morre e o resultado disso tudo foi o cancelamento da produção de todos os Copy Chips da nova geração. Mas é aí que mais dúvidas são levantadas. Se finalizarmos o Lumine ou com o X, ou com o Zero, ou com o Axel, teremos diferentes cenas finais. Com o X, ele se pergunta das palavras ditas pelo Lumine sobre despertar e evolução. Com o Zero, ele se sente aliviado porque talvez ele não teria mais que lutar e diz a X que eles devem não só lutar contra os Mavericks, mas também contra seus próprios destinos. Já com o Axel termina com uma cena de algo se formando na sua cabeça após a investida do Lumine. E é aí que surgem várias teorias, já que a Capcom não lançou nenhum X9 até então para explicar a continuação da história. Eu tô vendo você fazendo piadinha de dedo duro, hein? Tô de olho. O que aconteceu com Axel? Bem, vou levantar várias hipóteses para explicar seu paradeiro. Axel pode ter morrido após o ataque do Lumine ou pode ter morrido nas Elf Wars, que é um tema que eu ainda irei explicar. Axel pode ter simplesmente sumido ou pior, pode ter se tornado um Maverick. Se aquela coisinha se formando na cabeça do Axel for uma espécie de vírus, Axel já estaria se contaminando.
Isso pode ser provado porque no final do X8, liberamos a White Armor pro Axel, onde ele fica totalmente branco, lembrando o design do Lumine. Com essa skin, Axel ganha mais poder e tecnicamente mais velocidade. Se você comparar a White Armor com o Lumine, verá que os dois são bem iguais. Ou seja, Axel possivelmente será o principal vilão do próximo jogo. Mas isso pode ser descartado se você for jogar Mega Man X Command Mission. Para uns ele é considerado apenas um spin-off, mas para a Capcom é um jogo da mesma linha do tempo, já que ele se passa anos depois do X8 e também se situa no século 23. E lembrem-se, Sigma morreu no X8, ele não irá mais voltar. Por isso que no Command Mission o boss final não é ele. Nesse jogo o Axel também está presente e ele parece estar muito bem. Nele o Axel procura saber a origem de seu Copy Chip, enquanto X e Zero tratam de outros assuntos. Mas nada muito preciso. Mas outra coisa que deixa os fãs de Mega Man com a cabeça fervendo é o que aconteceu com Dr. Cain. Bem, sabemos que Cain não aparece muito nos jogos da saga X. Praticamente ele só aparece no X2 e X3 e mais nada. Mas a explicação seria a mais simples possível. Ele tomou o mesmo destino que Light e Wily. Morreu. A morte. Isso pode ser provado na... Isso pode ser provado só por causa dos anos, né? Porque no ano 20 era o clássico. No ano 20x era o clássico. No ano 21x teve o Ken que já tava velho. E eles estão do século 23 agora? Então é óbvio que ele morreu, né? A animação O Dia de Sigma também. Já que nela há um diálogo entre Ken e Sigma, dizendo que ele prolongou sua vida superficialmente e que não duraria muito tempo para ele sobreviver. Of course, we don't know yet if that potential will be a wellspring of hope or usher in an era of utter chaos. I've extended my life as long as possible to see it all play out, but it looks like I won't be around long enough now. E agora, enfim, Zero? Contando todo esse desenrolar da história X, vamos para território Zero. Oi. Foi mal. Eu tava descansando que minhas costas estavam doendo. Eu aproveitei e peguei mais comida. Vamos lá. Eu vou fazer um padrão, um negócio de vídeo grande. Que é, quando eu for gravar, eu vou deixar, tipo assim, separar por semanas. Por semanas, assim. A não ser que seja um vídeo grande e importante pra assistir, eu vou separar por semanas. Uma semana eu gravo só vídeo grande, outra semana eu gravo vídeos pequenos. E aí na semana que eu for gravar vídeos grandes, eu gravo 7 vídeos por semana, porque aí fica só vídeos grandões, né, e tal. Senão eu morro. Jogos do Zero são muito bons, na moral. E o vídeo do Bruno também tá bom pra caramba. Ó o homem. Após anos e anos lutando contra os Mavericks, começaram as pesquisas para achar uma cura para o Sigma vírus. Foi então que surgiram os Cyber Elves, que são essas coisinhas fofinhas aqui, velho. Os Cyber Elves são pequenos programas de computador com design Olha, eles podem evoluir desse jeito? físico de um elfo, com o objetivo de ajudar os outros Reploids. Somente Eu sabia que os Cyber Elves evoluíam, eu não sabia que eles evoluíam em aparência, assim. os Reploids podem ver os Cyber Elves de forma natural. Caso o humano queira ver um com seus próprios olhos, deverá utilizar algum aparelho específico. Para essas pesquisas, foi necessário colocar o programa cognitivo de Zero e as amostras do Sigma vírus como base de seus estudos, criando uma espécie de vacina. Essa vacina era denominada de Mother Elf. A descoberta foi feita por um dos cientistas que se destacaram para essa cura. Essa cientista era uma ancestral de Ciel, a principal humana da saga Zero.
X então utilizou a Mother Elf para acabar com os rastros do Sigma Vírus, assim botando um fim na guerra contra os Mavericks. Mas apesar disso, as coisas ainda não acabaram. Tempos depois, a construção de Neo Arcadia começou a ser feita, que era o paraíso que o X queria criar, lá na época do Mega Man X5. Nesse lugar, a Utopia era liderada por X, onde gostaria de fazer com que os humanos e os Reploids vivessem em harmonia. Em Neo Arcadia existiam 2 poderes para administrar o lugar. O poder militar, liderado pelos 4 guardiões, e o poder judiciário, liderado pelos 8 juízes. As coisas estavam indo para o caminho de paz. Mas nesse mundo... Mano, pior que eu não lembro. Eu lembro desses caras, velho. Militar, obviamente eu lembro, né? Mas o poder militar eu vi bem pouco, velho. Eu não lembro de qual jogo que eles são. Não existe paz. Ah, daí que entra o outro cientista em destaque, Dr. Whale, o doutor especialista em ressurreição e recuperação de Reploids. Ele já defendia outra coisa, a aniquilação de Reploids e humanos que insistissem na guerra. Ele também propôs outro projeto sobre a situação atual do mundo, chamado Projeto Elpis. Esse projeto consistia em usar a Mother Elf e reescrever o DNA dos Reploids para serem controlados completamente. Ou seja, eles perderiam o livre-arbítrio e seriam controlados pelos humanos novamente. Esse projeto também contava com a ajuda de outro Reploid poderoso projetado pelo Whale, com o objetivo de controlar os outros Reploids. O objetivo era de que o Whale não estava satisfeito com o resultado das guerras contra os Mavericks, já que os Reploids ainda tinham livre-arbítrio e podiam se rebelar quando bem quisessem. Mas como o mundo estava em paz, não tinha necessidade de aprovar esse projeto. Foi então que o projeto Elpis foi bloqueado, mas Whale não engoliu isso de forma alguma. A atitude do cientista seria a mais catastrófica possível. Ele roubou a Mother Elf e colocou uma maldição nela, transformando-a na Dark Elf. A Dark Elf tinha um resultado muito diferente. Ela transformava os Reploids em Mavericks e ainda dava um poder imenso a quem a possuía. Sim, o Whale fez totalmente o contrário proposto no seu projeto. Em seguida, ele também criou cópias da Dark Elf chamadas Baby Elves, que possuíam o mesmo efeito da Dark Elf. Sim. Com isso, iria acontecer o conflito mais violento da história da humanidade. As Elf Wars. As Elf Wars. Nesse conflito, a destruição e assassinatos comiam soltos. 60% dos humanos foram mortos e 90% dos Reploids foram destruídos. Os causadores desse massacre global, obviamente, foram Dr. Whale e Omega, um Reploid poderoso criado por Whale e responsável pela maioria dos assassinatos desse conflito. Ele também se autonomeava Messias e foi construído a partir do corpo do Zero. Bizarro, cara. Pois é, né? Obviamente, X e Zero interferiram nesses acontecimentos, utilizando o ataque Final Strike para derrotar Omega e Dog. Ataque. Tem um mini lightzinho aqui, ó. Mini lightzinho aqui, ó. E Final Strike para derrotar Omega e Dr. Whale. Omega, もう一人の俺と戦ってやっと分かった。今までの俺がどんな戦いをしてきたのか、今までの俺の迷いが一体何だったのか。今なら言える。俺の力は
破壊するためのものじゃない。 Realmente. 友の信じるものを守るための力だ。俺の悪夢よ。 Ah, essa foi a cena que o Amegax dublou lá, né? なら僕の宿命。ファイナルストライク。 Strike final! O resultado desse conflito foi de que Dr. Whale teria suas partes de seu corpo substituídas por peças e vagar eternamente numa cápsula lançada ao espaço ao lado de Ômega. Ou seja, eles vagariam eternamente na órbita da Terra. Whale viveria eternamente sem morrer ou ficar doente. Desse modo, foi o primeiro ser humano a virar um reploide na história. Depois disso, Zero decide se selar porque acredita que enquanto ele estiver existindo, muito sangue ainda vai se derramar. Esse evento, na verdade, é o final do Zero em Mega Man X6. Lembra que pedi para vocês guardarem esse evento? Pois bem, ele não aconteceu necessariamente no X6, e sim depois das Elf Wars. Por isso ele aparece no X7, no X8 e nas guerras contra o Whale e Ômega. Apesar de Whale ter roubado o corpo original do Zero, parece que sua memória foi transferida para outro corpo construído. Isso pode explicar o design diferente dele em Mega Man Zero. O porém é que o X não aceitou que esse selamento acontecesse. A partir de agora, vou deixar uma mini animação do audiodrama do selamento do Zero conversando com o X. Ok. 探索地点決断封印作業最終完全封印までもう時間がありません。すでに機能停止が始まっているので満足な会話などできるかどうか。ゼロ X か。君はこれでいいのかい。今までみんなのために戦ってきたというのにこんなのって。俺がいる限り血塗られた歴史は繰り返される。そんな何言ってるんだゼロ。俺はいつも考えていた。誰のために何のために俺たちレプリロイドは殺し合わねばならないのかと。そんな時でもお前は人間たちを信じ続けていた。俺は友としてお前を信じている。だからお前の信じる人間たちの言葉を最終カウントダウン信じたい。やめろ。今すぐ封印をやめてくれ。いいんだ X。 いいな X。 Ok, Zero. E assim aconteceu. Zero se sela e X é deixado sozinho para lutar contra os Mavericks. Mas aí que tem outro problema. Lutar contra os Mavericks começou a ser algo rotineiro pro X. Ou seja, X estava se tornando um simples robô. Ele não tinha mais nenhum propósito para lutar. A existência do Reploide Azul começou a ser algo vazio. Então, X simplesmente sumiu e, como muitos sabem, ele tornou-se um Cyber Elf. Sim. Ok, agora vai ser o resumo dos jogos Mega Man Zero. Finalmente, o sonho do Inafune iria ser concretizado. Ter uma saga exclusivamente pro Reploide Vermelho. Mas enfim, daí que entramos em Mega Man Zero com a participação de Ciel.
A cientista era um prodígio, mesmo sendo geneticamente modificada. Ela criou uma cópia inteira do corpo do X, deixando as coisas bem esperançosas para a sociedade. O porém é que ela só criou o modelo do X, e não somente baseada no X original. Ou seja, Ciel só criou o modelo mesmo. O resultado disso tudo foi de que Copy X enxergava todo e qualquer humano e os Reploids antigos inferiores aos Reploids da nova geração, exterminando todos que fossem contra o governo neo-arcadiano. Pra piorar, os Reploids de Neo Arcadia também viraram Mavericks, e os 4 guardiões viam Copy X como o X original. Aí ferrou tudo de vez. Ou seja, Neo Arcadia virou uma verdadeira ditadura. Vendo que sua criação foi utilizada para o mal, Ciel ficou extremamente abalada. Mas ela ouviu um rumor de que um Reploid lendário estaria selado nas ruínas de um antigo laboratório de anos atrás. Sua última esperança para acabar com Copy X era encontrar Zero. Sim. Essa animação de novo. Deve ter essa animação sobre isso. Core Ciel. Isso é uma coisa que eu não sei, porque no jogo não fala isso. Ou fala, eu não lembro. Não fala não, é rápido essa cena, não tem esse negócio. Tipo, nessa cena aí, se bem me lembro, ela só vê a porta trancada, pá, aí a elfa fala, vamos sacrificar pra abrir a porta, pá, ó, abriu. Aliás, não. Eles abrem a porta, no caso. De algum jeito que eu não lembro. E aí eles entram lá e vê o negócio. Isso dá a impressão realmente que o Zero tá desativado. O Zero tá apagado lá assim. Só que isso aí parece que a consciência dele ainda tá rolando e ele parece que tá... Que ele, tipo assim, ele falou, não se envolva comigo, essa parada assim. Parece que ele ainda tá sabendo o que tá acontecendo ao redor dele. Sendo que quando ele acorda, ele não tá sabendo de nada que tá acontecendo. E aí já é o final já do Mega Man 01. 今少しだけ思い出した。あいつはお前みたいに単純なやつじゃない。いつも悩んでばかりの育児なしだったさ。だからこそやつは英雄になれたんだ。お前だけは許さん。道連れに知っている。間に合うか。E depois disso ele foi para o deserto, né? Em Mega Man 02, mostra que Zero sobreviveu à autodestruição de Neo Arcadia, mas mostra que a resistência havia trocado de lugar e líder.
Dessa vez, o líder da resistência El era o Piso. reploide El Piso. Se El El cedeu Piso. seu cargo para ter mais tempo de conduzir suas pesquisas, nele Zero sugere que todos da resistência ataquem Neo Arcadia. Ao chegarem lá, Zero encontra o El Piso desmaiado na frente dos 3 guardiões de X, Harpuia, Fafnir e Leviathan. Yeah. Ao confrontá-lo, Harpuia diz ao Zero que essa guerra só continua pela existência de El Piso. Após algumas situações, Zero e El Piso lutam. O vilão acaba sendo derrotado e é transformado em um Cyber Elf. Mas o que Zero não contava é que seu amiguinho que estava rondando pelo espaço notasse que a Dark Elf havia despertado. Ah, Whale que e engraçado. Ômega estavam retornando pra Terra. Malditos. Em Mega Man 03, 2 meses se passam após a derrota de El Piso, e uma aeronave cai do espaço e começa a emitir uma energia similar à da Dark Elf, levando Zero a investigar o que está acontecendo. Dentro da aeronave, ele encontra o reploide gigantesco de Whale, o Ômega, que nem mesmo Fafnir e Leviathan conseguem feri-lo. Enquanto Zero tenta lutar contra ele, Harpuia aparece. Só que um novo Copy X assume o comando de Neo Arcadia. E o misterioso Dr. Whale, que voltou de seu exílio, diz que quem criou o novo Copy X foi ele. Copy X e Whale desafiam Zero e a resistência para saberem quem vai capturar a Dark Elf primeiro. Após diversos eventos, Zero derrota o Copy X e Dr. Whale. Nossa, o pior é que eu lembro de grande parte desse jogo, cara. Eu acho que esse, sem ser o 04 que eu zerei mesmo, eu acho que esse aí foi o jogo que eu mais joguei. Tem a Dark Elf em mãos. Ele também destrói o Ômega, sendo a batalha mais difícil dele. Eu lembro dessa batalha. Eu zerei o 3. Porque eu lembro dessa batalha. Eu não lembro se eu zerei o 3 agora. Até então. Após vencer uma luta, Whale informa não. Aconteceu alguma coisa que eu não zerei, porque eu não lutei contra o Ômega ao até hoje. reploide vermelho que ele é apenas uma Esse Ômega aí, no cópia caso. do verdadeiro Zero, e que o Ômega tem dentro de si o corpo do Zero original antes das Elf Wars. X reaparece em sua forma Cyber Elf e diz ao Zero que é verdade, que no passado tanto ele quanto o Zero lutaram contra o Ômega, mas que o corpo original do Zero ainda tem o verdadeiro coração dele. Já o protagonista, sendo verdadeiro Zero ou não, diz que deve destruir o Ômega, mesmo contendo o corpo original. Após a batalha, Ômega explode deixando Zero inconsciente. Entre as poucas visões que ele consegue ter, ele vê X dizendo que sua energia como Cyber Elf está acabando e que ele não pode permanecer por muito tempo no mundo humano. Desde então, acredita-se que o X foi parar no cyberespaço. Já os guardiões Fafnir, Harpuia e Leviathan morrem na explosão, enquanto a Dark Elf novamente vira Mother Elf e leva o corpo de Zero para a base da resistência e vai embora. Em Mega Man 04 é o checkmate entre Zero e Whale. Após a batalha contra Ômega, os humanos de Neo Arcadia começam a sair da cidade em caminhões, já que eles estão sob a ditadura de Dr. Whale, que virou seu novo líder à base da força. Os humanos ou os Reploids que são contra as ordens de Dr. Whale são logo categorizados como Mavericks e são eliminados com a ajuda de Kraft, seu braço direito. Os fugitivos resolvem se refugiar na Área Zero, o último lugar conhecido fora do raio de Neo Arcadia que é habitável, sendo também as ruínas da colônia espacial Eurásia, que caiu na Terra durante os eventos de Mega Man X5. Com escassez dos humanos e reviravoltas por parte de Dr. Whale, Zero vai à sua base espacial.
Mas apesar de estar frente a Tá frente lá, de a Whale, forma final em de teoria, Will. Zero não poderia confrontá-lo. Por ele ser humano, Zero não poderia machucá-lo. Senão seria perseguido pela sociedade e passaria a ser categorizado como um Maverick por quebrar uma das leis da robótica. Mas Zero ignora tais palavras, dizendo que não se importa de ser chamado assim, pois seu único objetivo é proteger aqueles a quem se preocupa. Whale então se funde ao núcleo da nave e ambos travam uma dura batalha. Após derrotar Dr. Whale, Zero não consegue se teletransportar para a base da Resistência e a colônia espacial explode. Yeah. É triste pensar, né, que o Mega Man original morreu, o X morreu e agora o Zero morreu. Ciel tenta desesperadamente entrar em contato com Zero através do monitor, mas não consegue. F0F. Ela, junto dos membros da Resistência, vão em uma expedição para tentar achá-lo, mas não o encontram. Naquela noite, uma chuva de estrelas cadentes aparecem no céu, sendo estas, na verdade, pedaços da Ragnarok, a arma que Whale estava tentando ativar para acabar com a humanidade. Prometo que farei o mundo um lugar pacífico para humanos e Replites. Essas palavras foram ditas por Ciel, fazendo uma promessa a si mesma. Lá no fundo, ela sente que Zero ainda está vivo. Mano, Mal sabe ela que Zero explodiu junto com os pedaços da Ragnarok. Pois é, né, velho? Mas Bruno, você não explicou a saga ZX. Por favor, cara, continua. Bem, como vocês viram no título, eu somente estou fazendo da saga clássica até a Zero. O ZX não é o foco desse vídeo. Até porque eu sei pouquíssimo da saga ZX. Mas se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre a saga ZX, eu posso pesquisar a respeito. Até porque as coisas não acabam no Mega Man 04. É estranho parar pra pensar no que a franquia Mega Man se tornou. Se pararmos pra analisar um pouco, parece que aquele simples joguinho de plataforma que tinha o intuito de divertir as crianças acabou se tornando uma crítica social. Será que um dia isso vai acontecer com a gente mesmo? Uma guerra travada entre máquinas e humanos? Bem, parando pra ver, isso é bem possível. E também penso que se a Capcom não lançasse o X6 pra frente, talvez o rumo de Mega Man seria bem diferente hoje em dia. Sim. Bem, posso estar falando besteira, mas é algo a se pensar. De qualquer forma, eu agradeço do fundo da minha alma por vocês verem esse vídeo até aqui. Finalmente voltamos com Mega Man aqui no canal. Yes! Vocês pedem, mas não é simples assim fazer vídeos. Eu fiquei mais de 3 dias fazendo esse roteiro, mais de 5 dias gravando esses áudios com tantas gaguejadas que eu comi. Rapaz, eu gravando meu primeiro vídeo de roteiro, velho, você tá doido? Eu entendo o que esses caras sofrem pra poder gravar esse vídeo, que putz, que troço difícil que é esse troço. Meto dias pesquisando a respeito pra não cometer nenhuma gafe e também dias editando. Então, por favor, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, deixem o seu like, se inscrevam no canal, porque eu quero fazer esse vídeo valer a pena. E vocês pediram muito, inclusive. Antes tinham apenas 48 votações e pulou para 159 votações, quando a votação pelos cards ainda existia.
Então, por favor, não façam meu trabalho ser em vão. Bem, me despeço de vocês por aqui. Conseguiu bem? E até a 300k. Ah, agora que eu vi que o vídeo de um ano atrás. Show. Será que ele já fez um vídeo falando dos EX? Eu não tenho ideia, cara. Eu não tenho ideia. Ah, é, ele fez uma collab com alguns canais de Mega Man também, eu acho. Eu lembro que ele fez com a Megax, ele fez com o mais que, acho que foi o Mestre do Card também. Não estou me lembrado. Mas bom, é isso, minha gente. Depois eu vou dar uma pesquisada. Fazer mais vídeo de Putz, speedrun de Mega Man 8. Então é isso aí, minha gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal. Se inscreve no canal do Brook, que tá aparecendo aqui do lado. E é isso aí. Tchau, tchau.